Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem nesse domingo. Eu sou Kátia Félix, sou psicopedagoga e fundadora do Instituto Aprender. Recentemente também adquiri agora a certificação Diploma de Pedagoga. E por tudo isso, hoje eu gostaria de falar a respeito de inclusão escolar. E quando eu pensei em falar sobre inclusão escolar, eu pensei em abordar a temática em como não deixar ninguém de fora. Então, convido a vocês que chamem seus amigos para participar dessa live. Vamos transformar essa live em um espaço de debate e de reflexão, tá bom? Vou dar mais alguns minutinhos antes de começar a nossa live. Enquanto isso, vão convidando seus amigos, você que já está aqui nos acompanhando, para nós batermos esse papo. Vão convidando seus amigos. Daqui a alguns minutinhos iniciaremos a nossa live. Vamos lá, vamos compartilhando. Continue chamando as pessoas para participar dessa live. Nós iremos começar em alguns minutinhos. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa live agora com o assunto de hoje, que é inclusão escolar. Saiba como não deixar ninguém de fora. Antes de nós falarmos sobre esse tema inclusão que está tão latente nos dias de hoje, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão de alguns anos atrás e pensar se essa temática de inclusão existia. Hoje, em conversa familiar, eu estava falando com uma tia, né, e a respeito de inclusão, a respeito de pessoas que, na minha época e na época dela, não existia essa inclusão, né? Porque nós estávamos discutindo sobre número de crianças em salas de aula, né? Que hoje tem sido um questionamento de muitos professores a respeito de ter 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, além dos alunos de inclusão. E aí surgiu a questão, né, que a minha tia levantou, mas na minha época, né, hoje ela tem mais de 80 anos, tinham 40 crianças, tinham muito mais crianças. Só que o processo de inclusão naquela época não existia. Então, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Tia, mas quando você estudava, existiam crianças síndromes de Down na sala de aula? Ela, claro que não.
Na minha época também, que eu estudava, não existiam crianças síndromes de Down na sala de aula. E isso nós estamos falando de deficiências aparentes, né? Porque existem as deficiências que são as aparentes e existem as deficiências que não são aparentes, como o autismo, TDAH, TOD, depressão, entre outras questões que existem, né, que fazem parte do cotidiano da sociedade, que as pessoas não identificam de uma maneira aparente. Então, essas deficiências não aparentes, muitas vezes as pessoas denominam, às vezes, certos comportamentos de criança como falta de educação, como criança sem limite, quando na verdade não é isso. A criança, como ela não tem uma deficiência aparente, as pessoas acham que elas são típicas e aí elas fazem um julgamento para as famílias. Então, para começar, também gostaria de dizer a diferença de típicos e atípicos. Crianças típicas são as crianças consideradas ou as pessoas consideradas, vamos colocar assim, normais, né? Eu vou colocar entre aspas o normais, porque todos nós temos algum tipo de deficiência, de alguma forma. E as pessoas típicas, atípicas, são as pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. Então, para eu não ficar usando todo esse termo com deficiência, eu vou usar o termo típicas e atípicas, né? Que ela destoa do que é o comum, digamos, né? O senso comum estabelece que o comportamento das pessoas tem que ser daquela maneira. As pessoas atípicas, elas não se enquadram nessa caixinha, porque elas têm os seus próprios comportamentos, né? E, na verdade, todos nós temos os nossos próprios comportamentos, porém, muitas vezes, as pessoas se anulam para se tornar um modelo padrão que a sociedade estabeleceu. Mas isso é para uma outra conversa. E aí, quando a gente fala de inclusão na escola, nós estamos falando de uma inclusão onde está implícito o envolvimento de toda a comunidade escolar. Que está envolvido a direção, a coordenação, os professores, os inspetores, o porteiro, se tiver merendeira, a merendeira, se envolve também a família, né? Ela principalmente, e também envolve o corpo discente, ou seja, envolve também as crianças ou os adolescentes que habitam nesse ambiente escolar. E aí, eu acho que aí cai muito na questão, como as crianças, né, os pares, digamos assim, vão ser também, fazer parte dessa rede de apoio, que vão também acolher essas crianças. Como isso acontece? Então, é a partir disso que nós iremos falar a respeito dessa inclusão. Porque quando se fala de inclusão, não é apenas o professor, a direção, a coordenação, e o resto não precisa se envolver mais. Envolve todo mundo. Envolve toda a comunidade escolar. Eu diria especialmente a direção e a coordenação. Por quê? A mudança dentro do ambiente da escola, ela começa de cima para baixo. Se a direção não tem essa consciência de inclusão, dificilmente os professores conseguirão fazer um trabalho de inclusão com as crianças da escola ou os adolescentes, com os estudantes. Então, há necessidade de uma consciência de inclusão dentro da escola a partir pela perspectiva da gestão. Porque se a gestão tem essa visão de inclusão, ela vai fazer toda a diferença nesse processo, porque ela vai estimular, ela vai buscar cursos, formação continuada para os professores, para que eles tenham recursos para atuar dentro das escolas de uma maneira mais assertiva. E aí, antes de começar a falar sobre inclusão, eu queria fazer um retorno, né, que eu havia falado para vocês logo no início. Por esses dias, esse mês, eu fiz uma postagem falando sobre exclusão, segregação, integração e inclusão. Ultimamente eu tenho gostado muito de pedras, então eu trouxe as pedras para ilustrar isso.
Para ilustrar a exclusão, aqui eu tenho pedras, não sei se vocês estão vendo, são todas iguais. Todas iguais. Então, vamos colocar assim, né? Na década de 40, de 50, 60, 70, diria também 80, que foi a época que eu estava na escola, na educação básica. Os grupos eram semelhantes, né? Pode mudar o tom, né? Como a pedra, e ela muda de um tom do outro, mas era um grupo relativamente homogêneo. Essa ilustração vai ficar um pouco estereotipada porque eu preciso ter algum recurso para tornar a compreensão desses significados de uma maneira mais consistente, mais concreta, que às vezes as pessoas não conseguem visualizar mentalmente, então eu trouxe as pedras para ilustrar. E aí, esse grupo de pessoas, eles tinham acesso à escola. Eles tinham esse direito da escola, né? Já as pessoas que eram atípicas, que tinham algum tipo de deficiência, vamos colocar esses aqui, essas pedras que têm uns brilhos, elas não eram incluídas na escola. Elas nem iam para a escola. Então, esse grupo, a escola, acolhia somente as pessoas típicas, as pessoas iguais, né? Essa igualdade, né, relativamente capacidade de aprendizagem similar. E as pessoas que tinham deficiências aparentes, elas nem eram acolhidas na escola. A escola, naquela época, tinha o direito de não aceitar essa criança, dizendo que elas não tinham condições de atender essa criança. E os pais criavam as crianças sem elas frequentarem a escola. Então, essas crianças não tinham uma oportunidade de alfabetização. Então, era esse fenômeno é chamado de segregação. Esse grupo frequenta a escola e esse grupo não tem direito de frequentar a escola. Então, eram grupos separados. Então, não existia essa possibilidade dessas crianças que eram atípicas frequentar a escola junto com essas crianças que eram típicas. O tempo foi passando e aí foi surgindo um outro conceito, que é a segregação. A segregação é um espaço que era destinado... Aí as crianças passaram a ter direito, né? As crianças com deficiência. Porém, tinha o espaço das crianças típicas e tinha a escola das crianças atípicas. Mas esses grupos, eles não se misturavam, eles não se juntavam. Eles ficavam separados. Então, isso foi denominado segregação. Não havia integração entre o público que era típico com os atípicos. Cada um ficava em espaços escolares completamente diferentes. O tempo foi passando e aí surgiu o outro termo, né? Que foi a integração. Que foi quando houve a discussão de que as crianças tinham direito de estar na mesma escola que as crianças típicas. E aí eles pegaram essas crianças e colocaram dentro das escolas. Porém, dentro dessa escola aqui, essas crianças estavam no mesmo espaço, porém, muitas vezes, não dispunham dos mesmos direitos. O que nós podemos colocar? Tinha algumas escolas que tinham as aulas, as crianças estavam na mesma escola, porém, as crianças atípicas, elas ficavam em outros espaços, em outra sala, uma sala separada para crianças atípicas e uma sala separada para crianças típicas. Então, apesar de estar na mesma escola, eles estavam em espaços separados. Com o tempo, surgiu o termo inclusão. Inclusão significando que
a criança teria que estar no mesmo espaço, tendo os mesmos direitos que as crianças que são típicas. Então, essas crianças deveriam ficar na mesma sala, com o mesmo professor, com acesso aos mesmos conteúdos da criança que é típica. E daí surgiu o termo inclusão, onde há uma variedade de pessoas nessa sala de aula, que a gente pode colocar que seriam todas essas pedras coloridas de diversos tamanhos, diversas cores, diversos tons, que a gente pode nomear de diversidade. Porém, mesmo com todo esse apelo da diversidade de todo mundo junto, aprendendo junto, tendo os mesmos direitos, as oportunidades, muitas vezes isso não acontece na escola. Porque na escola, às vezes a criança está no mesmo espaço que as outras, na mesma sala de aula com o mesmo professor, mas ela é segregada nesse espaço. Vamos dar um exemplo da educação infantil. Vamos supor que a criança, com lá seus 3 anos, é portadora do TEA, transtorno do espectro autista. E aí, essa criança, ela grita, ela não fica parada, ou ela tem TDAH, e ela fica andando o tempo todo, e chora o tempo todo, e grita o tempo todo. E aí, essa criança, mesmo estando na mesma sala com o mesmo professor, aí vem uma auxiliar, né? Às vezes, na educação infantil normalmente auxiliar, e segrega essa criança. Ela está na mesma sala, no mesmo ambiente, porém ela não está junto com as outras crianças. Aí o que acontece, né? Cadê a inclusão? Não tem. Não tem, não. E muitas vezes as crianças estão brincando, você não sabe brincar. E aí coloca a criança lá no cantinho para ela fazer uma atividade sozinho. E aí, isso não é inclusão, gente. Você colocar as pessoas no mesmo espaço, se você não dá as mesmas oportunidades, isso não é inclusão. Você está segregando essa criança. Mesmo ela estando no mesmo espaço, com o mesmo professor, ela não está usufruindo das mesmas oportunidades. A Cláudia Márcia colocou aqui, ó, exatamente, né? Provavelmente ela ou vivenciou, ou vivencia esses tipos de casos que acontecem dentro da escola. E aí, não há inclusão. Aí eu pergunto para vocês, por que não tem inclusão? Por que isso acontece? Isso acontece porque é uma questão estrutural, ou seja, a escola não tem infraestrutura, os professores não têm formação continuada adequada, não tem preparo para... os professores não sabem elaborar um plano individual para a criança, né, educacional, que é o PEI. A família, muitas vezes, não aceita que o filho tenha alguma deficiência e também vai lá e não procura ajuda. Dependendo da situação econômica, a família compreende que o filho tem alguma questão, mas não tem recursos para buscar ajuda para o seu filho. Então, é uma questão estrutural também. Não é questão de quem é culpado, não é questão de arrumar culpado, nem de culpar as pessoas. Mas é uma questão de reflexão e ver de que forma que a gente pode contribuir de alguma maneira. Então, é muita coisa assim, envolvida, né? Eu sou psicopedagoga, já atuo nessa área há 5 anos. Então, eu compreendo muito bem o outro lado, porque eu também vejo isso. Tem pais que vêm me buscar, vêm em busca da avaliação psicopedagógica, e que quando eu menciono para procurar um neuropediatra, um determinado profissional, porque há indícios que a criança ela tem TDAH, ela tem autismo, né? Porque o psicopedagogo ele não dá laudo, ele não é médico, né? Vamos ressaltar isso, que o psicopedagogo ele não dá laudo para ninguém. Ele não tem formação em saúde e medicina para dar laudo, só um médico pode fazer isso. Mas a gente consegue identificar algumas coisas que os exames de imagem não dão, que é justamente a observação.
o papel do psicopedagogo é observar. E pelos sinais que a criança vai dando, ou o adolescente, a gente vai percebendo qual tipo, o que aqueles sinais estão direcionando, né? Então, por exemplo, já atendi um adolescente que tem uma letra extremamente dificultosa de ler, que não conseguia escrever na linha. A letra parecia de uma criança que estava ainda em processo de alfabetização. E aí, como ele é adolescente, a gente pergunta, mas você já tentou escrever de outro jeito? Ele respondeu que tentou e não conseguiu. E aí eu fui fazendo vários testes e pedia que a mãe procurasse um acompanhamento médico para investigar, para definir o laudo, porque ele tinha suspeita de disgrafia e desortografia, tanto para escrever, né, ter a coordenação para escrever na linha corretamente, que não tinha essa habilidade, como também a questão dos erros ortográficos, porque ele lê a palavra corretamente, mas na hora de reescrever a palavra ele escreve incorreta. Então, são esses testes que a gente vai identificando quais são as deficiências da criança. E às vezes os pais não aceitam. Meu filho não tem nada. E aí isso dificulta a vida da criança na escola e dificulta também a vida do professor. Porque o professor, ele precisa que a criança tenha um profissional especializado para ajudar ele fora o processo da escola, né? Porque a escola não tem como dar conta de tudo. A escola pode apoiar, pode viabilizar algumas coisas, mas ela não consegue resolver todos os problemas. Tem coisas que a família precisa procurar profissionais para poder ajudar nesse processo de desenvolvimento educacional da criança. E aí, acaba por conta de todas essas coisas, né? E por conta também de falta de estrutura, falta de formação continuada, porque inclusão é o que a gente precisa estudar o tempo todo. Mesmo eu estando atuando há um tempo como psicopedagoga, eu preciso estudar o tempo todo, porque às vezes aparecem casos que eu nunca atendi, e você tem que começar a estudar, investigar como você vai ajudar aquela criança. E não existe fórmula, gente. Existem muitas coisas na internet falando que tem a fórmula, a solução dos problemas, mas não tem. Sabe por quê? Porque cada criança é uma criança. Às vezes eu atendo crianças que têm a mesma deficiência, mas para uma criança funciona uma coisa e para outra não funciona de jeito nenhum. E aí eu tenho que criar uma outra estratégia, porque cada criança é uma. E isso é muito difícil, porque você precisa estudar, perceber, analisar a criança e ver aquilo e ver a forma que ela aprende. Porque quando as crianças têm alguma deficiência, gente, não adianta você vir com uma fórmula pronta que vai funcionar para ela, que às vezes não funciona. Você precisa compreender a criança e criar um método que seja possível que ela aprenda. Então, agora me veio até na memória que eu vi um vídeo do Emicida, que ele falou que ele não tinha interesse para a escola, a professora identificou que ele gostava de história em quadrinho, ela transformava toda a aula dela em história em quadrinho para que ele pudesse aprender. E hoje ele escreve livro para crianças. Então, eu achei isso muito interessante. Obviamente que a realidade dele, eu não sei a idade dele, mas ele não é tão novinho assim, é diferente dos dias de hoje, né? Que hoje as pessoas falam assim, não, mas agora todo mundo tem autismo, todo mundo tem déficit de atenção, todo mundo tem. Não é questão disso, né? Em alguns casos, pode ser que os laudos, né, os laudos sejam precoces. Mas hoje as pessoas têm acesso, hoje as pessoas têm profissionais especializados que identificam. Antes não. Como as pessoas eram chamadas na minha época, era de burro. Não aprende é porque é burro, vai puxar carroça. Mas hoje não. Hoje a criança não aprende, tem algum motivo. Vamos investigar, mãe? Procura um profissional, procura um psicopedagogo, procura um neuropediatra, procura... Hoje a escola o professor diz para a mãe para ela investigar. Não fala que o filho dela é burro, que o filho dela não aprende. Essa é a diferença. Então, quando tem profissionais que estudam para ajudar a essas crianças, para que elas não sofram na escola, então por isso que hoje está muito mais evidenciado as deficiências das pessoas,
porque elas estão tendo acesso, né? Coisas que a pessoa não tinha, né? Mesmo que às vezes ela não tenha acesso econômico para pagar as terapias, ela tem acesso de informação, né? Porque a internet tem essas informações, então as pessoas hoje elas podem buscar. E aí, quando eu falo de inclusão, gente, de pegar todo mundo junto, né? Aqui das pedras, para quem chegou agora, eu estou ilustrando como é o processo de inclusão, de exclusão, segregação, integração. E aí eu usei as pedras como uma metáfora, né, para poder explicar. Então, quando se fala de inclusão, também não é colocar todo mundo junto e o líder, vou colocar um pouco maior, uma pedra maior, né, só para ilustrar, né, como professor, né, para diferenciar. Não adianta colocar todo mundo junto se esse aqui, ó, professor, ele não sabe o que fazer com essa inclusão. Por isso que tem que ter a formação continuada. E muitas vezes, né, as turmas são gigantescas e o professor não dá conta de dar conta de todos esses alunos juntos sem nenhum apoio. Por isso que eu falo, aí eu vou pegar uma pedra maior, que a gestão faz toda a diferença, porque se tiver apoio da gestão, orientação, formação, essa consciência passa para os professores e isso vai se multiplicando para os demais, né? Então a mudança tem que vir de cima para baixo. Numa pirâmide, pode ver, né? Numa pirâmide, porque eu tenho formação em marketing também. Numa pirâmide, né? Quando se fala de pirâmide de demandas, né? Quem tem o maior poder aquisitivo normalmente fica em cima, até nas pirâmides de liderança, né? Então, sempre a menor parte, né? A gestão é a menor parte da escola. Porém, é que tem mais força. É ela que pode fazer a diferença em todo o cenário para baixo. Então, quando não tem uma consciência da gestão, fica difícil também para o professor aqui dar conta disso tudo aqui. Por isso que eu falei no início que o processo de inclusão envolve a comunidade escolar. Envolve o professor, envolve a direção, envolve a gestão, envolve os inspetores, a merendeira, se for o caso, e a família. Envolve todo mundo. Tem que estar todo mundo junto. Se não houver isso, não vai funcionar. E aí, quando se fala de inclusão, eu estou falando dos professores, mas também envolve os pares, gente. Quando eu falo os pares, são as crianças, são os adolescentes. Por isso que a mudança tem que ser da gestão. Porque aí a gestão vai promovendo essa integração de toda a comunidade escolar, porque ela que tem o poder para unir todos esses atores da educação, do ambiente escolar, da comunidade escolar. E aí os pares também, eles precisam ser incluídos, gente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Na educação infantil, né? Vamos lá. Tem uma criança que é autista. E é uma criança que grita, que chora. Vocês já pensaram que normalmente essa criança, às vezes, ela é agressiva, morde, né? Só lembrando que tem que ter um envolvimento não só do professor, mas das crianças também contribui. Tem crianças que só gritam, que choram, que não agridem as outras crianças. De conversar com elas, né? E aí tem que envolver a família também, porque se você fizer uma inclusão dentro do ambiente da escola, às vezes o pai pode também não apoiar isso. Mas o ideal é fazer uma rodinha quando essa criança estiver mais calma. Gente, o fulano, ele é autista, então às vezes ele precisa gritar para ele se acalmar, às vezes ele precisa se balançar para se acalmar. Quando o fulano, vamos supor que ele tenha sensibilidade a barulho. O fulano, ele tem sensibilidade a barulho. Então, quando fica muito falatório, ele fica muito triste, né? Porque é a linguagem que a criança entende. Então, aí você criar dentro do ambiente da educação infantil palavras de comando. Por exemplo, vamos supor, a criança tem a sensibilidade a barulho.
cria um mecanismo ali com as crianças de falar, quando começar muito barulho, vamos supor, e aí a criança portadora do espectro autista se desestabilizou, você não vai falar, cala a boca, silêncio, porque você vai estar gritando também. Então, criar comando de levantar a mão. E aí, manda todas as outras crianças levantarem a mão. E aí, o silêncio vai se estabelecendo, porque criança pequena é muito sensível. Elas têm mais sensibilidade e mais consciência do que nós que somos adultos. Então, cria um movimento de silêncio. E aí, dessa forma, as crianças vão perceber que o coleguinha que é autista, ele se acalmou. Então, vai haver uma colaboração coletiva. Isso também vai facilitar o professor no processo de integração ali das crianças da educação infantil. Quando se torna, vai se tornando maiores, às vezes esses mecanismos não funcionam bem, porque já tem um pouco da rebeldia da idade, enfim. E aí é bom conversar com as crianças, explicando, não pegar o fulano, e falar assim, o fulano é TDAH, vamos colocar essa criança em foco porque eles não gostam. Mas levantar essas temáticas. Vocês sabem o que é TDAH? Vocês sabem o que é autismo? Vocês sabem quando eles são maiores? Você sabe o que a pessoa sente? Você sabe, sem colocar a criança que tem esse transtorno, essa deficiência em destaque, porque é desconfortável. Quando eles vão se tornando maiores, isso é péssimo. Então, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. E aí você vai explicando o que é essa deficiência, o que acontece. E aí, dessa forma, você vai trabalhando a consciência de integração. Então, os estudantes também têm que fazer parte desse processo para que haja uma conscientização, porque senão, na hora do recreio, eles fazem todo tipo de barbaridade com esse adolescente que é portador de deficiência, porque nem todo mundo é empático não, gente. Nem todo mundo tem empatia com o outro. E aí, muitas vezes, a escola acaba tendo esse papel de criar essa consciência empática nas pessoas para que elas possam acolher. E dessa forma vai se formando uma grande rede de apoio. E é isso que está faltando. As famílias se sentem solitárias quando não tem rede de apoio. E nós podemos contribuir dessa forma, como educadores, como professores, como coordenador, diretor, gestor. Aí, dessa forma, a gente consegue tornar o ambiente mais ameno. Não estou falando que vai resolver todos os problemas, e não vai, mas você consegue atenuar. E aí, você observando e criando estratégias de acordo com as suas demandas escolares, você vai fazendo com que essas crianças, elas também tenham o sentimento de pertencimento. Porque o que acontece muitas vezes, essas crianças que são segregadas, elas odeiam a escola, porque elas não se sentem pertencentes àquele lugar. É um lugar hostil. Tem pessoas que têm memórias horrorosas da infância na escola, que detestam a escola, que odiaram a escola, porque não teve experiências boas. E aí, muitas vezes, só que quando ele é adulto, ele escolhe, eu vou para a escola ou não vou. Mas quando ele é criança, adolescente, ele não tem escolha. Ele é obrigado a ir para a escola, porque é lei, é direito. Então, eles têm que estar na escola. Tanto as crianças portadoras de deficiência, como as que não são portadoras de deficiência. E é isso que a gente tem que aprender a trabalhar com as crianças para que eles possam aprender a viver em sociedade onde as pessoas não são iguais, não tem as mesmas crenças que ele, é totalmente diferente, mas que ele tem que aprender a respeitar e a aceitar para que o ambiente também fique melhor para todo mundo, sem gerar sofrimento para ninguém. Aí eu também coloquei a respeito, um outro assim que eu já vou encerrar a live, é falar a respeito de como o professor inclui essa criança laudada, né? Porque as escolas, elas só tomam as medidas quando a criança tem laudo. E aí vou falar sobre o PEI e sobre as provas adaptadas. Quando falo de prova adaptada, gente, não é fazer uma prova fácil. É criar uma prova
que seja possível aquela criança aprender. Então, eu moro em Campo Grande e atendo uma adolescente aqui de Campo Grande, tem uma escola, eu esqueci o nome da escola. Ela, São Vicente, acho que é isso. Eu esqueci. Que ela precisa de prova adaptada porque ela tem déficit de atenção. A escola, ela cria a prova contextualizada, porque muitas vezes eles falam, então vou fazer de múltipla escolha. Por exemplo, para mim, múltipla escolha é péssimo. Eu prefiro uma prova discursiva. Desculpa. Então, eles criaram um mecanismo que eu achei sensacional. Eles criam um enunciado e marcam as palavras-chave da questão, para que quando ela lê, ela perceba essas palavras-chave e aí consiga criar, pensar na resposta. E isso ajudou muito ela. Isso é prova adaptada. Ela consegue compreender melhor, porque tem déficit de atenção, se perde no meio do caminho. Tem adulto que descobre que teve deficiência, que tinha déficit de atenção, descalculia, dislexia adulto. E aí começou a se compreender, por isso que acontecia isso comigo, Hoje não, hoje as pessoas, que bom, estão tendo a possibilidade de identificar isso ainda na infância das crianças, né? Quem pode. E aí eles marcam. Então, prova adaptada é isso. E também já vi escolas que tem prova adaptada padrão. Gente, não tem como ter prova adaptada padrão, porque as crianças que são atípicas, elas não aprendem, não compreendem da mesma forma. Então, se elas não aprendem, não compreendem da mesma forma, se você criar uma prova adaptada padrão, não faz sentido. Porque se ela é padrão, não é para aquela pessoa. E quando se fala de prova adaptada, é adaptar para a necessidade daquela pessoa, daquilo que ela precisa. E as crianças que não precisam das mesmas coisas, porque elas não aprendem do mesmo jeito ou não compreendem do mesmo jeito. Então, vamos tirar essa crença de que prova adaptada é você diminuir somente o enunciado. Você pode fazer uma prova contextualizada com enunciados menores, para ser mais objetivo, para a criança não se perder, mas você pode marcar algumas palavras-chave para dar um start nela na hora que ela lê. Então, eu vi essa prova, achei essa prova perfeita, sabe? E faz com que a criança pense que ela não seja uma máquina. O fato dela ter deficiência, déficit de atenção, não significa que ela não seja capaz de aprender. Ela é capaz de aprender, ela é capaz de responder, ela só precisa de um estímulo diferente dos demais. Então, a concepção de que... Porque antes, tinham pais que falavam, não quero que meu filho tenha prova adaptada, não. A prova dele vai ser mais fácil. Não é mais fácil, gente. Por exemplo, se eu não enxergo, eu preciso de um tipo de material diferente para eu conseguir ler. Se eu sou surda, eu preciso de outra forma de linguagem para eu compreender. Então, cada necessidade, eu preciso usar os recursos que sejam adequados àquela necessidade. Vamos colocar, né, porque tem muito tabu em relação às deficiências que estão relacionadas à aprendizagem. Vamos colocar. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar remédio de dor de barriga? Não vai adiantar, né, gente? É a mesma coisa. Se a criança precisa que você marque as palavras-chave e você não, cria um enunciado pequeno e coloca lá para ela marcar X, e ela não precisa disso, vai resolver? Não, se eu estou com dor de cabeça, tem que tomar um analgésico para dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio para dor de barriga, não vai resolver. E é isso que acontece às vezes na escola. Cria uma prova que não é adaptada, cria uma prova diferente. Prova diferenciada não é a mesma coisa de adaptada. Prova diferenciada ela é diferente das que todo mundo faz. Prova adaptada é adaptada àquela pessoa. Até mesmo, vamos colocar a questão de dores de cabeça, às vezes a pessoa tem dor de cabeça porque comeu alguma coisa que não fez bem.
E tem gente que tem dor de cabeça porque tem enxaqueca mesmo. Aí tem dor de cabeça por motivos diversos. Mesmo a dor de cabeça, que é uma coisa física, assim, aparente, que tu sente a dor, muitas vezes a medicação também vai ser diferente. Então, mesmo que a criança, você tenha 3 crianças com déficit de atenção, às vezes a mesma estratégia não funciona para as 3. Porque elas precisam, se é adaptada, tem que ser adaptada para o João, para o Joaquim e para o Severino. Não pode ser uma prova igual. Entendeu? Então, tem diferença entre prova adaptada e prova que é diferenciada. São coisas diferentes, tá? Então, para encerrar nessa live, deixa eu ver se vou fazer uma recapitulação. Nós falamos que quando se fala de inclusão envolve a comunidade escolar, isso envolve direção, isso envolve os professores. Aí a Dina colocou aqui, imprescindível estimular e investir na educação continuada do professor. Quando fala de educação continuada, tem a formal, gente, mas tem as informais também. Vamos colocar assim, que são lives, que são conhecimentos que você vai adquirindo, que não tem uma certificação, mas que te dá recursos para você trabalhar, para você aprender, para você se desenvolver como profissional também. Então, tem vários profissionais, só que nós temos que buscar profissionais que realmente tenham a formação adequada, sabe do que está falando, gente. Porque tem pessoas que nunca frequentaram uma aula sobre educação, não tem formação nenhuma em educação. Como é que você pode falar de educação? Como é que eu vou falar de medicina se eu não sou médica, né? Como é que eu vou falar de escola se eu não tenho formação de professor, se eu não me formei em nada relacionado à área de educação, se eu não estou em sala de aula? Então, fica difícil assim. Então, você tem que buscar profissionais que você olhe, que você identifique que são bons. E, realmente, a Edna colocou, estimula a criatividade, com certeza, porque aí, às vezes, você ouve um negócio, caramba, esse aluno, nossa, eu posso fazer isso. E aí vai te dando insights, porque a gente aprende com a troca, gente. Nós aprendemos ouvindo a experiência de uma pessoa, ouvindo um estudo de uma outra. Isso vai construindo as nossas próprias narrativas para as nossas práticas profissionais. Então, professor, você escolheu trabalhar com educação, não adianta, você vai estudar pelo resto da vida. Porque sempre vai ter alguma coisa nova, vai ter sempre alguma coisa que você pode usar, tem tecnologia que antes não tinha e por aí vai. Mas isso vai te tornar um profissional de excelência e você vai de verdade poder ajudar as crianças que precisam da gente como professor, que elas têm direito de aprender. E cabe a nós temos esse papel de ensinar, de alfabetizar. Não é fácil, não estou falando que é fácil, porque eu sei que não é, eu tenho certeza absoluta que não é, mas é possível. É possível a gente ensinar as crianças, incluí-las de uma maneira real, não só no papel. Não basta estar lá no slogan da escola, que a escola é inclusiva. As práticas têm que ser inclusivas, porque as crianças também sofrem. E às vezes até aquela rebeldia daquela criança, não é porque ela não gosta de você, não é porque ela quer te irritar, muitas vezes é porque ela está cansada de estar sendo hostilizada, de não conseguir aprender, e muitas vezes as crianças desistem. Eu desisto, não quero mais aprender. Eu não aprendo mesmo, e aí o que elas fazem? Muitas ou se calam, ficam ali quietinha, ou elas começam a zoar dentro de sala de aula. Porque ela não está conseguindo aprender, ela desiste e aí ela começa a ter comportamentos inapropriados, que é tipo uma válvula de escape. E aí quando você fala, então sai da sala, é tudo que ela queria. Não estou aprendendo mesmo, estou doido para sair daqui. E aí se ele já conhece o mecanismo do professor, aí ele faz de propósito para não se manter em sala de aula. Gente, eu espero que essa live tenha contribuído. A Suliane colocou que é bem comum isso.
que eu espero que o que foi falado aqui contribua nas práticas de você que é professor, que você que está em sala de aula, até mesmo quem não é professor em sala de aula, mas tem um familiar que é atípico, tem um filho que é atípico, também pensar no seu papel, porque não é fácil para um professor em sala de aula estar com vários alunos típicos e atípicos para dar conta sozinho, né? O ideal seria que o professor tivesse um professor auxiliar. Hoje eu estava conversando isso com minha prima que é pedagoga, que às vezes o professor auxiliar, eles colocam aquele professor auxiliar ali sem formação nenhuma. Coloca ali só para tomar conta de criança, mas o professor auxiliar não é para tomar conta de criança. A função dele é auxiliar o professor de verdade. Então, o ideal seria que esse professor também fosse pedagogo, para ter troca. Não porque às vezes o auxiliar não sabe nem fazer com... Ele está ali, mas ele não sabe o que fazer com aquela criança que tem alguma deficiência. E do que adianta? Aí o que ele faz? Pega pelo bracinho e tira a criança de sala de aula. Então não agrega nada. Então o professor auxiliar, ele não é menos que o professor titular. Ele é o apoio, é o suporte do professor que ele é o titular. Na ausência dele, ele assume. Aquela criança atípica, ele está ali ajudando a criança a se regular, está ajudando na integração. É esse o objetivo do professor auxiliar. Não é tomar conta de criança e ficar ali tipo um inspetor dentro de sala de aula. Então, isso que é o professor auxiliar, né? Infelizmente, nas escolas, isso não é enxergado dessa forma. E aí, por isso que muitas vezes o professor auxiliar acaba não tendo muita função. Ele só serve para, se for educação infantil, para levar no banheiro, para trocar fralda, e não é isso. É para ajudar também no desenvolvimento das crianças em sala de aula. Pessoal, muito obrigada. Aí a Diná colocou parabéns, Kátia, por trazer um assunto tão delicado com tanta clareza. Obrigada. A ciganinha, a Márcia colocou parabéns, agregador. Muito obrigada, gente, por terem estado nessa live. Compartilha com as pessoas. Se vocês querem que fale mais sobre um determinado assunto, é só vocês mandarem mensagem para o Instituto Aprender, @institutoaprender.top, que eu trago esses assuntos aqui para serem discutidos, debatidos, aqui nesse espaço. Esse espaço é para discutir o aprender, é para discutir a aprendizagem, né? E de todas as formas, não só em relação à escola, mas em relação à vida profissional, que nós já tivemos lives falando sobre mercado de trabalho, entrevista de emprego. Então, é muito importante que a gente espalhe, né, a aprendizagem. Quanto mais conhecimento for espalhado por aí, esclarecimento, já lembrando que tem que ser embasado, né? Tudo que eu estou falando aqui são de artigos que eu li, de coisas que eu experimentei com as crianças no consultório, na escola. Então, vocês têm que sempre procurar a fonte, porque não adianta falar coisas do senso comum. O senso comum não transforma. Tem que ter pesquisa, estudo, o professor tem que ser pesquisador, porque isso faz muita diferença no mercado de trabalho, no mercado de educação, para que a gente tenha uma educação mais igual, sabe? Que tenha equidade de verdade, né? Que não seja só nas palavras, mas que haja equidade e que a gente promova uma educação onde todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades de aprender e de se desenvolver. Muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. A Cláudia, que a Márcia botou esse tema, rende muitas lives, é verdade. A Amy Soares colocou que amei. Muito obrigada a todos que participaram. O Marcão colocou aqui parabéns. Muito obrigada, gente. Vamos ver o próximo tema. Em agosto eu vou fazer mais alguma live. Vou ainda pensar em que tema. Se vocês tiverem sugestão, é só mandar para mim que nós falamos no próximo mês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.